Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é legislação ambiental. Os tópicos a serem abordados nessa aula são legislação ambiental e normas técnicas aplicadas. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de compreender a legislação ambiental e conhecer as normas técnicas aplicadas. Bem, pessoal, então, como a gente acabou de apresentar, na aula de hoje a gente vai pensar dois pontos que se conversam e se complementam, tanto a legislação ambiental quanto a normatização. Veja, só para a gente situar, quando a gente for olhar a legislação ambiental, a gente vai ver que ela vai se derivar da Política Nacional do Meio Ambiente, que foi aquele projeto lançado no começo da década de 80 no Brasil. Então veja que é algo recente, né? A legislação ela é um pouco mais antiga, mas o que a gente tem hoje deriva bastante da Política Nacional do Meio Ambiente. E quando a gente fala da normatização, isso é outra coisa que é característica da nossa época, porque a gente vai ter que explicar pontinho por pontinho de tudo quanto é coisa, né? De todas as infinitas possibilidades, né? Para abarcar e orientar racionalmente os processos. Então, vamos ver aqui a política ambiental brasileira. O artigo 2º vai dizer o seguinte: a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Veja, aqui a gente já pode perceber, né, quais são as diretrizes que estão colocadas. Então é preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental, certo? Mas em qual sentido? Por que se busca fazer isso? Porque a gente quer, primeiramente, as condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Ou seja, são pilares que vão amparar a nossa política ambiental, né? E a legislação vai refletir e também vai ajudar a produzir nesse sentido. Então, a gente vê aqui quais os princípios que precisam ser atendidos. Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Então, pessoal, para reforçar, quando a gente está falando, né, do meio ambiente, na legislação brasileira, a gente está falando de algo coletivo. Então, uma pessoa, por pura e espontânea vontade, ela não pode privatizar determinado local e agir da maneira que quiser, porque aquilo é propriedade dela. Então a gente supõe que mesmo o que é uma propriedade privada, ele tem que ser regulamentado pelo Estado, porque pode ter impacto sobre a nossa vida. Agora imagine um senhor que tem uma propriedade e nessa propriedade dele tem uma nascente de um rio. Se ele vai lá e ele desmata tudo ao redor, né? Se ele deixa esse rio assorear essa nascente, qual o impacto que vai ter? É só para ele ou para o coletivo? Então, quando a gente aponta essas questões, é isso que a legislação está querendo nos dizer. Ou seja, é algo de uso coletivo, é um bem público. Então, artigo 3º. O artigo 3º vai trazer para a gente definições. Então, o que é meio ambiente? O que é degradação da qualidade ambiental? E aqui ele vai ser muito claro, muito preciso. Então, meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, essa é a nossa definição de meio ambiente. Veja que ele é um conceito amplo, né, que ele abarca tudo que está ao nosso redor. E o que é a degradação da qualidade ambiental, né, nos termos legais? A degradação da qualidade ambiental é a alteração adversa das características do meio ambiente. Ou seja, se eu desbarranco um morro para retirar minérios, isso tem um impacto de degradação ambiental, certo? Então, não é para fazer isso, não é para retirar minérios, não é isso, né? Destacando novamente, não significa que a gente quer acabar com as atividades produtivas, mas a gente tem que mitigar esses impactos, ou seja, deixar que eles sejam o mínimo possível e compensar em outras áreas, beleza? Então, no Código Florestal Brasileiro, a gente vai ter no artigo 20 a seguinte questão. As empresas industriais que, por sua natureza, consumirem grandes quantidades
de matéria-prima florestal serão obrigadas a manter, dentro de um raio em que a exploração e o transporte sejam julgados econômicos, um serviço organizado que assegure o plantio de novas áreas em terras próprias ou pertencentes a terceiros, cuja produção, sob exploração racional, seja equivalente ao consumido para o seu abastecimento. Ou seja, vamos pensar aqui no caso de uma fábrica de papel, né? Para fazer o papel a gente vai precisar da celulose, a celulose vem das árvores. Então esse tipo de empresa que vai usar essa matéria-prima florestal, ela vai ter que manter um plantio de novas áreas, certo? Podendo ser terra dela ou de terceiros, ela pode alugar isso para fazer essa reposição. Só que vejam um item interessante, as vírgulas são importantes na legislação, dentro de um raio em que a exploração e o transporte sejam julgados econômicos. Então, também defende os interesses da empresa, certo? Então, esses detalhes a gente tem que sempre perceber na legislação. Não é só uma imposição malvada contra as empresas, não, mas as empresas também defenderam seus interesses na formulação dessas leis e elas colocam esses detalhes, né, para protegê-las e mediar essa situação. Então a gente apontou aqui algumas regras da legislação ambiental. Agora a gente vai pensar a normatização. E para pensar a normatização é um caso interessante, porque a gente produz a nossa própria legislação, né? Então o Brasil, um país, uma nação, ela é soberana. O que significa dizer que é soberana? Que ela vai produzir suas próprias leis, ela tem autonomia, né, para produzir suas próprias leis, né? O que é autonomia? Auto é próprio, nomos é regras. Então, quando a gente fala de normatização, a gente está falando de criação de regras. Só que essas regras, elas não são auto, né, nesse sentido próprio, elas são hétero, né, porque elas vêm de fora. Então, quando a gente pensa essas normas ambientais, né, e a mais importante para a gente pensar aqui é a ISO, né, que é a International Standardization for Organization, ela vai ser uma norma criada, né, por diversos especialistas de fora, que vai ser uma orientação para diversos países. No Brasil, a gente também vai ter a nossa própria agência normatizadora, reguladora, né, desses parâmetros, que vai ser a ABNT, que é a Agência Brasileira de Normas Técnicas, mas que está submetida, ao fim e ao cabo, à famosa ISO. Então, para a gestão ambiental, qual ISO que vai servir? Porque a ISO ela vai normatizar sobre N coisas. Vai normatizar da maneira como a gente escreve um texto acadêmico, né? No caso aqui as famosas regras da ABNT, mas também normatiza sobre gestão ambiental, quer dizer, sobre tudo que se passar na cabeça humana de normatizar, a ISO vai estar lá. Para a gestão ambiental, né, o conjunto ISO 14000 vai ser a nossa chave, né? O que a gente vai estar colado com ela. Então, os critérios de certificação das ISO 14000. A empresa deve estar de acordo com as políticas e normas ambientais, além de implementar um sistema de gestão ambiental contendo planejamento ambiental, realização e manutenção, documentação e arquivamento, revisão e inspeção. Então, para a gente pensar por partes, a gente tem que planejar, né, tem que ter esse planejamento ambiental. Ora, então se eu quero iniciar tal empresa, né, eu quero fazer extração de petróleo no continente. Então, o que eu preciso fazer? Tenho que planejar esses impactos ambientais, eu tenho que realizar atividades para mitigar e para reverter esses impactos, com uma manutenção, né, constante. Eu tenho que documentar isso e arquivar para a gente ter uma noção temporal, para a gente pensar isso no longo prazo, e uma revisão e inspeção. Ou seja, tudo que eu faço, depois a gente vê, está dando certo, não está, né? Se não está, a gente muda. E a inspeção, ou seja, também essas inspeções que podem ser externas, né? Para falar, olha, vocês estão indo por um caminho, mas esse caminho não está legal. Beleza? A implementação, né, dessa ISO 14000 vai depender aqui de certos requisitos gerais, né, que são o estabelecimento e manutenção do SGA orientado pelos requisitos normativos. A implementação dependerá do grau de maturidade da organização, das vantagens e desvantagens relacionadas ao mercado e da dimensão da organização. Então, se a gente tem uma gráfica num bairro que vai fazer pequenas tiragens para as pessoas dali,
talvez ela não precise do ISO, porque economicamente fica inviável para ela, né, dependendo das condições. Então aqui, vantagens e desvantagens relacionadas ao mercado, diferentemente de uma empresa que vá, por exemplo, disputar uma licitação para o Ministério do Meio Ambiente. Porque o Ministério do Meio Ambiente supõe que ele vai exigir esse tipo de certificação. Então a empresa vai ter que toda se normatizar em relação a isso, né, nos mínimos detalhes. O jeito que você dispensa o lixo, né, uma série de detalhes que ela vai ter, isso implica gasto, né, e formação das pessoas ali nesse sentido. Então depende do grau de maturidade da organização, vantagens e desvantagens e o tamanho dessa organização. Uma grande empresa, né, de grande impacto no mercado, é muito interessante ter a ISO 14001. Uma pequena empresa de bairro talvez não seja. Socialmente é importante? É importante, mas economicamente talvez seja inviável para ela. Nesse caso, o que se deveria ter é um incentivo, né, do governo pensar uma política pública para essas pequenas empresas também poderem fazer parte, né, dessa normatização. Então, quando a gente for pensar política ambiental, a gente tem que pensar uma política ambiental que seja adequada à natureza, escala e impactos ambientais, comprometida com a melhoria contínua e com a prevenção da poluição, comprometida com a legislação, fornecedora de estrutura para o estabelecimento de objetivos e metas ambientais e disponível ao público e clara aos colaboradores. Então, pensar uma política ambiental é pensar algo coletivo, né, que vai mitigar, ou seja, reduzir os impactos negativos da poluição ou do desmatamento, quer dizer, dos diversos impactos ambientais possíveis, a fim de melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, e de todos os seres que a gente se relacione. Bem, pessoal, a gente aqui também trouxe no Saiba Mais, né, um link que vocês podem acessar, que é sobre a legislação ambiental no Brasil, uma das mais completas do mundo. Uma questão que eu deixo para vocês pensarem também após a leitura do texto: ter uma legislação super detalhada, bem completa, implica necessariamente num forte cuidado ambiental daquele país? Porque tem países que têm uma legislação ambiental pequenininha, mas os cuidados ambientais deles são enormes. Então, nem sempre o que está registrado na lei é o que se aplica na realidade, né? Então a gente tem que pensar, sempre que, aí a gente pode transcender a área ambiental, né? Sempre que a gente for pensar política, a gente tem que pensar a materialidade, concretamente como é que essas coisas acontecem. Beleza, gente? Então chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre legislação ambiental. Espero que tenham gostado, frequentem nossas redes sociais e até a próxima aula.